Boa noite, irmãos de caminhada, seguidores de Dulce. Estamos nós aqui reunidos hoje para dar andamento ao trabalho das nossas vibrações. E para que a nossa mente assimile e consiga entrar na sintonia da espiritualidade maior, nós normalmente fazemos o trabalho também de ouvir o que está lá no Evangelho. Hoje o tema escolhido é a indulgência, que está lá no capítulo 10. Lá no capítulo 10, nos itens 16 a 18, fala sobre a indulgência, ok? Mas esse capítulo como um todo, ele nos fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. Então me suscitou a ideia da gente entender o que seria a indulgência, o que seria a misericórdia e o que seria o perdão, que são as bases para a caridade. Sem essas três virtudes, não se consegue fazer uma caridade verdadeira. Não se consegue ser caridoso. E também não se consegue chegar a fazer uma reforma íntima de qualidade a ponto de caracterizar a nossa evolução. Então, olha como são importantes essas virtudes, colocadas lá no Evangelho, colocadas lá no Livro dos Espíritos, enfim. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 16 a 18, nos falam sobre a indulgência, e eles lá falam o seguinte, que a indulgência é um sentimento doce, ele é fraterno, ele é aquecido com a fraternidade que todo homem deveria ter e que, infelizmente, no nosso mundo é bem complicado de ser aplicado e muito difícil de ser encontrada essa virtude. A indulgência não vê os defeitos do outro e se vê, porque nós somos cegos e muitas vezes os defeitos estão estampados, né, diante da atitude do outro, mas a gente, naquele momento, a indulgência nos leva a perceber que aquele ser está em evolução tanto quanto nós, que ele está demonstrando um momento e um lado dele que ainda precisa ser trabalhado. O indulgente, neste momento, vai olhar para dentro de si e vai se questionar, e eu? O que eu preciso mudar? Quais são as mazelas, os defeitos e os vícios, os maus hábitos que ainda preciso reformular? E a partir daí, o indulgente vai trabalhar com muita disciplina o seu próprio defeito, evitando maledicência do defeito do outro, evitando expor esse defeito com orgulho de não o tê-lo, quando na verdade muitas vezes nós temos. Apenas não estamos querendo enxergar, ou enxergamos, mas a gente acha que o outro não enxerga, então tá bom. Muitas vezes fazemos o papel do bom moço, como diria uma passagem bem conhecida da Bíblia, o famoso sepulcro, caiado por fora, mas por dentro muito podre.
Então, que sejamos muito, mas muito protetores com relação aos hábitos ruins do outro e muito severos na crítica e avaliação dos nossos. Porque isso é que vai fazer a diferença no nosso crescimento e ao redor de cada um de nós. Ao aventar o defeito do outro, porque na verdade aquele defeito, supondo que esteja de alguma maneira prejudicando a coletividade, chama o outro com amor, com carinho, expõe, explica com carinho. Ah, mas Bel, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Sim, mas a gente comentando com o vizinho também não vai resolver. Ou se indignando, ou tendo uma atitude intempestiva, ou demonstrando falta de paciência ou falta de amor, também não vai resolver. E é isso que Jesus nos conclama diante da sua palavra lá no Evangelho. Vamos ser indulgentes. O outro errou? Ok. Nós também erramos. As faltas alheias, elas devem ser sustentadas com fortaleza aos fracos. Se o outro de alguma maneira demonstra fraqueza, fragilidade, fortalecei-o. É o que diz lá no Evangelho. Se o outro consegue ser uma criatura forte diante de tantas coisas e percalços, e é forte o suficiente para reconhecer, vamos conversar com ele. Vamos sustentar aquela fortaleza, né? E quando falamos de misericórdia, qual a diferença de misericórdia para indulgência? Quando falamos em misericórdia, que é a outra ponta, né, da caridade, lá colocando no Evangelho e em várias perguntas do Livro dos Espíritos, nós temos o tripé: indulgência, misericórdia e perdão, como sendo bases da fraternidade, da caridade. E aí questiono, qual a diferença de misericórdia para indulgência? A misericórdia, também um sentimento doce, é aquela que nos permite nos condoer, muitas vezes nos apiedar. É aquela sensação de, eu preciso fazer algo. Aquilo que o outro está vivendo me toca de uma tal maneira que eu preciso de alguma forma ajudá-lo. E muitas vezes nós conseguimos ter essa misericórdia momentaneamente, mas não conseguimos ser indulgentes. Porque aquela situação nos toca, e eu vou dar um exemplo. Um exemplo que vivenciamos dentro do grupo. Olha aí, gente. Do nosso humilde grupo. Que muitas vezes a gente escuta, não dos seguidores, mas eu provavelmente aposto que você já ouviu de alguém que quando você fala do grupo dos seguidores, eles te dizem uma frase assim: puxa vida, mas esses pobres têm tantas crianças, para que fazer tantos filhos? Para que ter tanto cachorro? Por que vocês ajudam hoje se amanhã eles vão estar do mesmo jeito? Algumas pessoas, essas mesmas pessoas, quando bate alguém na porta e essa pessoa está passando por grande dificuldade, está estampado no seu rosto
Elas naquele momento conseguem ser misericordiosos. E mesmo diante da tua solicitação como seguidor de Dulce, vai dar o alimento, vai dar uma ajuda. Consegue até ser misericordioso. Quando a gente mostra uma foto, quando vê uma criança de pé descalço, mas não consegue ser indulgente. O indulgente cala, não julga. O indulgente percebe que cada coisa deste mundo tem a sua razão de ser. E não somos nós que temos a capacidade, a condição de julgar, colocar o dedo e dizer: é ruim, não é bom. Então a indulgência, ela deve ser aplicada a cada momento, desde a pequena coisa até a maior. Sócrates, que era um sábio da Grécia, né? Era um grande pensador da nossa história. Ele era muito procurado por diversas pessoas, principalmente jovens, que queriam, enfim, os seus conselhos. E um dia chegou um jovem esbaforido e disse: Sócrates, Sócrates, quero te contar algo. E Sócrates, com aquela calma peculiar, disse: ok, mas você já passou por 3 peneiras? O que você quer me contar? O jovem parou, estaqueou. 3 peneiras? Do que falas, mestre? E ele disse: bem, a primeira peneira é a verdade. O que você vai me contar é verdade ou alguém te disse? Ah, não, é uma verdade. Ok, então, se for verdade, nós temos que passar então para a segunda peneira. A segunda peneira é a peneira da bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Vai fazer bem? Ajuda a construir alguma coisa? Nem que seja uma boa mensagem para mim, para os meus pensamentos ou para as pessoas que estão na volta. Vamos supor que sim, passou por 2 peneiras. É verdade? Contém bondade. E a terceira peneira é a peneira da necessidade. O que vais me contar? Resolve alguma coisa? É conveniente me contar? É necessário, é preciso que seja contado, porque desta forma, através da bondade e da verdade, vais ajudar aquilo a que estás te referindo, ou a pessoa a quem estás te referindo. E arremata: se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu quanto você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, enterre o assunto. Será uma intriga a menos, será uma maledicência a menos, será um ambiente envenenado a menos, será simplesmente um papo jogado fora de alguém que nem merece que você esteja falando dele. Há ditos populares que nos advertem, né? Muitas vezes as pessoas olham, ou a gente, enfim, né? Vamos colocar nós nisso tudo. A gente olha para alguém e diz assim: nossa, eu jamais faria isso. Ok, você não faria isso, mas faria coisa pior. Então o julgamento de cada atitude, de cada palavra do outro, a outro e a Deus pertence. Essa é a lição da indulgência. E lá no Evangelho, e lá no Livro dos Espíritos, né? Foi traduzido desta forma. O Espírito do Fatwa, um dos Espíritos da Verdade lá, ele nos diz o seguinte: caros amigos, sede severos convosco, indulgente para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade e que tem que ser observada.
Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado a alijar. Então, que tenhamos a indulgência para que a gente primeiro busque a luz interior, para depois tentar iluminar qualquer tipo de treva aqui fora. E essa era a mensagem de hoje do Evangelho, meus irmãos, que a indulgência esteja presente nas atitudes, no nosso pensamento e principalmente nas nossas intenções diárias, transmitidas a nós mesmos através da disciplina e sempre norteado pela palavra do Mestre e do Evangelho de Jesus, né? Que assim seja.